Como nascem as pesquisas? PPG com o FJF. Olá a todos que estão nos ouvindo, eu sou Roberta Grey e está começando mais um episódio do podcast Como Nascem as Pesquisas, do programa de pós-graduação em comunicação da UFJF. Hoje, nós vamos ouvir a aluna de mestrado do PPG com UFJF, Caroline Mello. Caroline vai nos contar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa dela, a Lei Maria da Penha e as representações sobre a violência doméstica na mídia. Informação ou espetacularização? A Caroline vai contar pra gente. Olá, Caroline, como vai? Olá, Roberta, tudo bem com você? E um oi também, pessoal, a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo podcast do PPG com UFJF, Como Nascem as Pesquisas. Caroline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. O seu trabalho traz um importante aspecto da escuta. A gente gostaria de que você falasse um pouco dessa trajetória. O que te levou a escolher como objeto de estudo a violência doméstica na mídia? Então, conta pra gente que a gente tá curioso. Como nasceu a sua pesquisa? Roberta, é um prazer estar aqui com você e com quem mais está nos acompanhando por aqui. E quando eu ouço a pergunta sobre como nasceu a minha pesquisa, eu ouço muito como um convite à reflexão, sabe? Normalmente, a gente está acostumado a definir os nossos objetos, né? E seguir definindo quais são os métodos adequados, buscando forma de justificar e de descrever bem detalhadamente quais são os nossos objetivos de pesquisa. E é curioso que em todo esse processo a gente para pouco para pensar, né, e para observar sobre o que tem de nós naquilo que a gente pesquisa. É claro que pensar sobre isso demanda um contato mais íntimo com a nossa própria história, né? Um contato que nem sempre é fácil de ser feito e nem sempre é simples de ser retomado. Às vezes e quase sempre a memória falha, né? E para além de considerar o tema da violência doméstica extremamente necessário, principalmente no nosso país, que ocupa o 5º lugar entre o ranking dos países que mais violentam e matam as mulheres no mundo, tem algo da minha história que me levou a pesquisar esse tema e a me manter nele, né? Vamos lá! Eu comecei a pesquisar o tema da violência doméstica em 2016. Foi uma época na qual eu nem era muito simpática às pesquisas acadêmicas, confesso. Eu tinha 19 anos e foi pouco antes de eu começar a pensar na minha monografia de conclusão de curso em psicologia. Eu me dediquei tanto ao tema durante esse período e ao projeto que eu fiz dele o meu TCC. Foi e é um trabalho lindo de escuta no qual eu ouvi 100 mulheres no Fórum de Juiz de Fora com o objetivo de analisar como elas significavam o amor, a violência, o casamento e a própria feminilidade. Foi um ano indo ao fórum toda quinta-feira para acompanhar as audiências de medida protetiva e também de, na sala de espera, entrevistar as mulheres que estavam ali aguardando o momento da sua audiência. Nesse período, várias perguntas me passaram. Por exemplo, como abordar essas mulheres? O termo de esclarecimento vem antes ou vem depois? Eu gravo ou anoto o que elas estão dizendo? E assim eu segui. No mestrado, o meu projeto teve algumas modificações. Eu iniciei pensando em analisar os telejornais e o que eles diziam sobre a Lei Maria da Penha, mas eu reformulei e pretendo agora analisar as campanhas dos órgãos nacionais, como o Governo Federal, né, Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, e internacionais, a ONU e a OMS. Mas o que isso tudo tem a ver com a minha história? Com 19 anos, eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, uma situação relativamente grave e que mexeu muito comigo. Não foi meu primeiro relacionamento abusivo, de fato, foi o segundo. Meu primeiro relacionamento afetivo também foi bem conturbado em relação a controle e a ciúme. E depois dessa repetição, eu comecei a questionar sobre as minhas formas de me relacionar. Eu comecei a fazer análise e isso clareou bastante todas essas questões. O processo de autoconhecimento é essencial para que a gente saiba quais são os nossos porquês e mais ainda para que a gente possa fazer algo com eles. Eu era nova, mas já era bem informada e tinha consciência sobre o que era feminismo, relacionamento abusivo e já conhecia a Lei Maria da Penha, ainda que de nome. Ou seja, o conhecimento não era a questão e não é. Nunca é. Ao meu redor, as pessoas próximas também se envolviam em relacionamentos abusivos. Também não se tratava de conhecimento ou de informação. A minha pergunta inicial foi: por que as mulheres permanecem nos relacionamentos ainda que sejam turbulentos, ou destrutivos, ou abusivos? Ouvi a mim mesma, ouvi mais 100 mulheres e a resposta para essa pergunta é que cada mulher tem uma história, um motivo ou vários motivos. É sempre no uma a uma e cada uma cria os recursos e as ferramentas à sua maneira para passar por essas situações, não sem marcas, nunca sem elas. E eu continuo com a pesquisa exatamente por isso. Com a análise das campanhas, pretendo observar o que tem sido dito
e como esses órgãos se articulam para falar e significar a violência doméstica. Para além do que diz o movimento jurídico e político sobre a violência doméstica, eu acredito muito que é algo que precisa ser falado, algo mais a ser falado, né? E mais do que falado, tem algo que precisa ser ouvido. E o que precisa ser ouvido são as histórias dessas mulheres e das mulheres que passam por essas situações, para que assim as políticas públicas e as campanhas sejam efetivadas. Estudar as campanhas tem a ver com isso, assim, o quanto é possível apreender que tem algo de escuta na formulação daquelas campanhas. Tem algo da escuta nessas campanhas? E bom, essa foi um pouquinho da minha história e um pouquinho da história da minha pesquisa, que é uma pesquisa pela qual eu tenho muito carinho. E assim, eu falo dela com muita paixão, porque é um tema pelo qual eu sou apaixonada mesmo, assim. As relações, principalmente as relações afetivas, é algo que me encanta muito e é o que eu pretendo dar continuidade. Muito obrigada por esse espaço e por esse convite à reflexão que eu aceitei com muito prazer. Muito obrigada. Olha, Caroline, fiquei emocionada aqui, hein? Bacana. Acredito que assim como as canções, os livros, as pesquisas também carregam um pouquinho da gente. E fico feliz por você trazer para a discussão um tema que, em hipótese alguma, deve ser silenciado, que é a violência contra a mulher, e sob essa perspectiva tão importante que é a da escuta. Além disso, penso que a articulação entre comunicação e psicologia tenha muito a contribuir. Para quem não sabe, a Carolina é graduada em psicologia aqui pela UFJF, o que eu acho que torna mais rico este estudo. Parabéns pela sua pesquisa. Não perca os próximos episódios do podcast Como Nascem as Pesquisas. E para saber outras informações sobre o nosso programa, acesse o site www.ufjf.br/ppgcom e também nossas redes sociais, Instagram e Facebook, ppgcom UFJF. Bye bye, até a próxima. Como nascem as pesquisas, PPG com UFJF.